um amigo. Intervenção de um yogi. Eu sou um amigo. Irmãos e irmãs da humanidade, de meu coração a seu coração. Que o amor, a paz, a alegria e a luz estejam em vocês. Dentro de pouco tempo, doravante, eu comunicarei a última parte do Yoga da Unidade. Vários de vocês, como foi dito, começam desde já a viver essas manifestações vibratórias novas da ativação completa dos circuitos existentes no nível da coroa radiante da cabeça e da coroa radiante do coração. Vários de vocês, desde já, percebem e sentem as vibrações unindo e reunindo as coroas radiantes da cabeça e do coração. Esta alquimia, como foi denominada, permite-lhes reunificá-los vocês mesmos, a fim de associar de novo o que havia sido dissociado, a cabeça e o coração, em meio a uma mesma verdade, em meio a uma mesma unidade, conectando-os, de maneira eterna e permanente, de novo, com a fonte una. Irmãos e irmãs, eu venho a vocês, em um primeiro momento, para responder às suas perguntas relativas, justamente, à energia, à vibração e à consciência una. Em seguida, em um segundo momento, eu permanecerei com vocês para acompanhar, à minha maneira, seu trabalho de alinhamento. Dessa maneira, então, iniciemos juntos esse primeiro momento, aquele correspondendo às questões que vocês se colocam em relação à consciência, à vibração e à energia. Eu os escuto. Pergunta: ao que se devem as fortes tensões irradiando da base do pescoço para os ombros? Querida irmã, desde a passagem e a reversão no nível da garganta e a abertura da boca que se seguiu, vários de vocês eliminaram, por intermédio desse veículo físico, certo número de tensões ou de cristalizações. Alguns sintomas, nós o concebemos, foram desagradáveis de sentir em seus corpos. Isso está totalmente dentro da lógica de sua evolução. Tudo que está em ressonância e em correlação com o chakra da garganta está diretamente implicado, de uma maneira ou de outra, no que vocês vivenciaram no final do ano. Doravante, devido à reunificação dos éteres, anunciada e realizada por Miguel, o conjunto desses sintomas concernentes às ressonâncias ou às correlações do chakra da garganta deve doravante tender a desaparecer. Não há nada de particular a empreender, senão, como sempre, deixar a luz una agir em suas estruturas. Houve, no nível desse processo de reversão, aí também, uma inversão. Até agora, na dimensão dissociada onde nós todos experimentamos, o corpo representava uma cristalização do que acontecia em outros planos, ditos sutis. Hoje, e durante o período do final de seu ano anterior e até agora, várias manifestações no nível físico, correspondendo ao chakra da garganta, representaram de fato exatamente o inverso. Ou seja, não mais cristalizações, mas processos de eliminações da consciência, permitindo vencer mais facilmente o aspecto ilimitado da consciência e restringir a influência das limitações da consciência fragmentada em meio à sua consciência ilimitada. Assim, então, o corpo serviu, de alguma maneira, de válvula de segurança permitindo drenar, através desta eliminação, o que estava cristalizado em suas estruturas mais sutis e psicológicas. Isso termina de hoje em diante. Pergunta: eu sinto pontos doloridos no nível das estrelas, com uma impressão de hastes se reunindo no nível do coração. Ao que isso corresponde? Querida irmã, isso corresponde ao que eu enunciarei e desenvolverei dentro de muito pouco tempo agora, em relação à última parte do Yoga da Unidade e correspondendo à reunificação da coroa radiante da cabeça e do coração. Os circuitos de vibrações que vocês percebem para alguns de vocês, entre o coração e a cabeça, são vários. Eles todos correspondem, sem exceção, a funções se reatualizando em vocês por intermédio da ativação dos 5 novos corpos ou das 5 novas frequências. O trabalho está, de algum modo, em fase de aceleração e de conclusão. Isso pode dar, efetivamente, percepções, às vezes dolorosas, no nível da cabeça.
É preciso compreender que esse templo, que é seu corpo, não está unicamente situado no nível do templo do peito, mas que todo o corpo, em si mesmo, é uma estrutura de ressonância na qual vêm se colocar as partículas de luz e na qual a nova dimensão é constituída. Seu cérebro, por exemplo, passa por enormes transformações. Essas transformações, descritas pelo bem-amado Sri Aurobindo durante sua vida, dirão respeito cada vez mais às suas células, ao seu DNA e à própria fisiologia de suas células, permitindo, para alguns de vocês, um basculamento, com esse corpo, em meio à quinta dimensão, o qual será então transmutado em corpo de silício. O conjunto das cadeias de carbono, existentes no nível dos esqueletos proteicos e de outros, será transmutado de carbono para silício. Esta é uma das formas possíveis de ascensão. Deste modo, a percepção real, concreta e densa, às vezes, desses circuitos de energia no nível da cabeça ou do coração, ou na ligação entre os dois, corresponde a esta transmutação alquímica bem real de seu corpo e de sua estrutura. Isso se reflete, além do nível de sua consciência, por modificações mesmo de sua fisiologia. As necessidades, quer seja de nutrição, de dormir, ou quaisquer que elas forem, rarefazem-se. Há cada vez mais possibilidades de basculamento entre sua consciência fragmentada e sua consciência unificada. Isso, para cada um de vocês, pode tomar formas profundamente diferentes, desde manifestações em sonhos, passando por mecanismos de percepção ao estado de meditação ou mesmo de vigília comum, acompanhando-se de modificações de seu humor. Isso é perfeitamente lógico, mas eu desenvolverei tudo isso no momento em que o Arcanjo Miguel tiver, de maneira formal, realizado, integralmente, a fusão dos éteres. É naquele momento, e isso vai ocorrer provavelmente dentro de 1 semana e 10 dias, em que eu começarei a revelar o conjunto dos circuitos, não como conhecimento intelectual, o que não serviria estritamente de nada, mas de modo a que sua atenção e sua intenção se coloquem nesses circuitos. Pois, como entenderam, ali onde é colocada a sua consciência, coloca-se a vibração. E então, colocando a vibração em tal circuito ou em tal ponto, ou em tal chakra, vocês irão implementar as funções inerentes a esse circuito, a esse ponto ou a esse chakra. Pergunta: os pesos ou dores no nível dos pés estão associados à fusão das coroas? Não, isso está associado diretamente ao nascimento e à libertação da Terra em sua nova dimensão. Existem modificações extremamente importantes, atualmente vivenciadas no nível da distribuição das camadas elétricas, não somente da segunda camada isolante, mas diretamente na superfície da Terra. Existe um gradiente elétrico presente entre a atmosfera e as diferentes camadas, cujos nomes podem ser dados, mas isso iria sobrecarregar, e esse gradiente elétrico presente entre a superfície do solo e a troposfera e a ionosfera e outros envelopes está prestes a ser modificado. Isso se traduz também, em suas estruturas, por uma modificação de cargas elétricas existindo em seu próprio gradiente eletrostático, representado pelas plantas dos pés e pela cimeira do crânio. Isso envolve modificações importantes nos fluxos energéticos além das duas coroas, permitindo o despertar e o abrasamento final do triângulo sagrado ou triângulo do sacro ou lâmpada inferior. Alguns de vocês, fragilizados no nível do que é denominado primeiro ou segundo chakra, vão perceber fenômenos vibratórios de calor ou de dormência, ou cabras, nos membros inferiores. Trata-se de um processo que eu qualificaria de concomitante com o processo de fusão das coroas. Ele concerne, desta vez, diretamente a Terra e, repercutindo, em vocês mesmos, na distribuição de suas próprias cargas elétricas no nível do conjunto de seu corpo. Pergunta: durante os espaços de alinhamento, eu tenho uma sensação de estiramento dos braços acompanhando-se de uma expansão particular. Poderia me esclarecer? Minha querida irmã, os processos vivenciados, quer sejam durante os momentos de alinhamento ou fora deles, traduzindo-se por fenômenos de percepção alterada dos membros, correspondem ao que o nosso venerável comandante denomina a tecedura do casulo.
Isso corresponde à passagem da consciência, de um aspecto limitado para o ilimitado. O corpo, extremamente, vai viver um processo de catalepsia ou de catatônia, dependendo do caso, onde o corpo não responderá mais de forma alguma, mas onde a consciência poderá experimentar o ilimitado. É esse processo que está atualmente em construção. Pergunta: eu sinto pressões sobre a cabeça associadas a correntes de ar no interior da cabeça. Querida irmã, isso corresponde integralmente à abertura da cabeça no nível do supramental, fazendo com que as partículas adamantinas, as radiações ultravioletas e as diversas radiações cósmicas penetrem, real e efetivamente, pela cabeça. Isso causa rotação do que é denominado Sahasrara Chakra, que ocorre de maneira muito mais intensiva e muito mais extensiva. Isso pode efetivamente produzir correntes de ar. Pergunta: e a impressão de algo que escorre sobre a face? Isso corresponde à colocação em movimento do que está conectado e do que conecta com o que é denominado coroa radiante da cabeça com seus diversos pontos, denominados estrelas, e o ponto AL de vibração, situado no nível do nariz. Há então 2 pontos, 4 pontos dependendo das pessoas, de forma privilegiada, em ação há várias semanas. Ou o triângulo da terra, atrás da cabeça, ou o triângulo do fogo, que está à frente, vivem modificações intensas podendo se refletir por derramamentos reais percebidos como uma eletricidade, e é, aliás, o que elas são, além da aglomeração de partículas adamantinas que desencadeia esse tipo de fenômeno. A associação e a fixação, de algum modo, das partículas adamantinas, não mais no éter como vocês as observam, mas em suas estruturas físicas, vão induzir uma movimentação, ou de circuitos existentes, ou de ativação de certos circuitos. Esses circuitos que, para a maior parte de vocês, eram ainda desconhecidos, quer seja mesmo nos textos mais iluminados e mesmo em sua experiência, correspondem a coisas que foram escondidas, há muitíssimo tempo, pelos seres que se sacrificaram sobre esta terra a fim de evitar que sua unidade não se perdesse definitivamente. Hoje, vocês assistem a esse despertar. Vários seres humanos, não tendo mesmo jamais seguido as núpcias celestes, não tendo mesmo jamais seguido um curso energético, de yoga ou de qualquer outra coisa, começam a viver esses processos. Então, é claro, segundo as crenças que estiverem presentes no interior da pessoa que as vive, alguns, não sabendo qual é a origem dessas modificações da consciência e da energia, vão ser surpreendidos. Isso pode se refletir por fenômenos bastante surpreendentes que farão com que digam que eles vivem coisas nefastas. Mas isso é temporário. Bem depressa, as manifestações vibratórias da consciência vão se refletir por uma retomada real à consciência de tudo o que é sua eternidade. Não haverá, naquele momento, mais qualquer dúvida, mesmo para aqueles não sabendo, hoje, o que eles vivem através dessas vibrações. É preciso estar bem ciente de que aqueles que não vivem esses espaços e esses estados vibratórios só podem negar o que não vivem, pois isso faz parte de sua verdade intrínseca, em função de sua consciência do momento. Cabe a vocês não julgar, mesmo se eles os censurarem cada vez mais pelo que vocês vivem, pois eles não vivem isso. E para eles, obviamente, isso soa como algo misterioso que eles não podem compreender, nem aceitar, nem mesmo, é claro, viver. Pergunta: nos espaços de alinhamento, a sensação de cair no vazio faz parte de processos normais ou é o reflexo de meu medo do vazio? Caro irmão, isso não tem estritamente nada a ver com seu medo. A sensação de cair, ou pelo contrário de se levantar, ou mesmo uma aspiração para voar no momento de seus alinhamentos, corresponde a modificações de percepção de sua própria consciência. Ela se expande, esta expansão podendo acontecer por uma sensação de queda ou, pelo contrário, de elevação. As modificações de percepção, mesmo de espaço e de tempo, são parte integrante desse processo de expansão. Pergunta: eu sinto particularmente a zona na frente da cabeça, passando pela testa até acima das orelhas.
Isso corresponde à ativação das 6 estrelas anteriores. Existem muitos circuitos, como eu disse, no nível da cabeça, no nível do coração e na junção coração-cabeça. Esses circuitos, muitos de vocês começam a vivê-los. Existe um circuito passando pela cruz da redenção. Existe um circuito passando por 3 pontos ligados no nível dos elementos. Existe um circuito passando pela periferia ou pela borda da coroa radiante da cabeça. O que você vive é a parte anterior dessa borda, passando pelo ponto AL, quer ele já tenha invertido ou não, pelos pontos denominados atração e repulsão, clareza e precisão, Yin e Yes. Esse circuito corresponde a algo extremamente preciso. Novamente, não é a explicação que vai lhes permitir vivê-los, mas ao saberem como colocar sua consciência sobre o conjunto desses pontos, de acordo com as ordens dadas corretamente, vocês poderão então viver os estados de consciência correspondentes. O momento ainda não chegou realmente. Então, por enquanto, contentem-se em viver o que lhes é oferecido pela luz. Eu devo dizer, contudo, que é a mim que foi dada a honra de vir essa noite ativar, em vocês aqui e em outros lugares, o que foi solicitado ontem à noite pelo Arcanjo Miguel, permitindo reunificar, pelo mais importante dos circuitos, a coroa radiante do coração e da cabeça. Pergunta: o que significa o fato de sentir descidas de energia como uma ducha no corpo, mas na parte de trás do corpo? Caro irmão, é preciso já admitir e compreender que isso pode acontecer, que há uma ressonância total entre a parte da frente e a parte de trás, o que está na frente é como o que está atrás, de algum modo. Agora, existem efetivamente 2 circuitos, um circuito descendente que, na realidade, durante a fase de constituição desse corpo de luz ou desse corpo de estado de ser, vai passar pela cabeça e descer ao longo do canal denominado Sushumna. É apenas durante o retorno da energia, após ter fecundado o sacro, mesmo se ele não for percebido no triângulo sagrado inferior, que a Sushumna se transforma em canal do éter. Naquele momento, há uma corrente ascendente e esta corrente ascendente é a mais frequentemente percebida, mesmo se naquele momento ela estiver localizada na parte de trás do corpo, na frente. Dessa maneira, então, o fato de perceber e de sentir um fluxo de energia descendo na frente significa que o trabalho de constituição do canal do éter não foi concluído. É apenas durante a subida que, naquele momento, a energia, na maioria das vezes, poderá passar para a parte anterior do corpo e pelo que foi denominado, pelo Arcanjo Miguel, canal de cristal ou, parece-me, lemniscata sagrada. Pergunta: quando eu tento me localizar em relação à orientação leste-oeste, eu sinto vertigens. Querida irmã, vocês não estão sem ignorar que existem, nos processos em curso, modificações dos polos. Esta modificação é real. Ela é, por vezes, magnética e física. Obviamente, existe, no ser humano, certo número de receptores magnéticos, muito menos sofisticados do que aqueles existentes nos peixes ou nos pássaros, mas, entretanto, bem reais na estrutura humana. Isso pode, durante movimentos de reajustamento ou de oscilação, desencadear um processo de desorientação. Por outro lado, os processos de irrupção do supramental no nível da cabeça ou no nível de seu coração fazem com que, como vocês notaram, alguns de vocês tenham muita dificuldade de se orientar, quer seja no espaço, no tempo ou mesmo em meio à sua própria vida. Pergunta: de onde vêm as sensações de frio quando a temperatura ambiente está quente? Querida irmã, eu não estou certo de ter compreendido esta pergunta. As percepções de frio ou de um dos aspectos vibratórios podem vir de problemas chamados de regulação térmica. Isso não tem estritamente nada a ver com as condições térmicas existentes no local onde você se encontra, mas, bem mais, com uma anomalia de seus próprios receptores térmicos. Salvo, é claro, se durante essas fases de percepção de frio existirem, por outro lado, percepções vibratórias e percepções de consciência que se modificam.
Eu devo dizer também, enfim, que, às vezes, os dois podem estar intrincados, na medida em que os fluxos de luz adamantina penetram pela cabeça e pelo coração, podendo ocasionar modificações no nível dos centros denominados hipotálamo e hipófise, que regulam a temperatura, a termia, o sono e também o que poderia ser denominado saciedade, isto é, a necessidade de comer ou não. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Antes de fazermos silêncio e de comungarmos juntos durante o espaço de alinhamento, eu especifico que esta noite, pela primeira vez, o fogo do céu e o fogo de seu coração vão sofrer alquimia. Isso vai se refletir, efetivamente, pela percepção de novos circuitos vibratórios. Mas as modificações mais consequentes dirão respeito à sua consciência e aos seus diferentes estados possíveis. Uma porta nova, desde a abertura da boca, é atravessada hoje. Eu estou profundamente satisfeito de acompanhar, em sua presença, esse trabalho. Eu lhes digo então imediatamente, em silêncio. De meu coração a seu coração, eu saio, neste momento, deste canal e retornarei, pela vibração da presença dos Melquisedeques, durante o trabalho de alinhamento. Eu lhes digo imediatamente, até dentro de alguns minutos de seu tempo. Até breve. Mensagem atemporal.